A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, do versículo 22 a 29. Naquele tempo, depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estás me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 de Rádio Rural de Natal da Arquidiocese, nosso YouTube e nosso Instagram. Estamos justamente na terceira semana da Páscoa. Ontem nós celebramos o terceiro domingo da Páscoa e foi justamente aquela firmeza que Jesus deixa à sua igreja no apóstolo Pedro. Depois de cear, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama. E porque Pedro chegou a negá-lo 3 vezes. Mas agora, esse é o desafio de ser cristão: amar a Jesus e se comprometer com ele. Não basta apenas seguir Jesus, mas é preciso que a gente ouça o que Jesus está dizendo aqui. O que foi que houve no Evangelho de hoje? É o capítulo 6 de São João. É um sinal. Aliás, nesse capítulo 6 tem 2 sinais, 2 milagres. São João chama sinal, que é o milagre, da multiplicação dos pães, e Jesus andando sobre as águas, não é? Andando sobre o mar, caminhando. Pois bem, e aquela multidão que assistiu à multiplicação dos pães, diz a Bíblia que 5.000 homens ficaram saciados e agora estavam buscando Jesus. E o Evangelho de hoje, Jesus quer mostrar que nós não devemos procurá-lo somente para as necessidades básicas, a gente se alimentar, se vestir, trabalhar, viajar, caminhar, estudar. Não, a gente deve procurar Deus toda hora. Não querer um Deus para fazer o que a gente quer, mas a gente obedecer ao nosso querer de Deus, ao querer de Deus. Então, isso aqui é muito importante, a gente colocar na nossa prática cristã. E o que foi que Jesus disse? Vocês devem buscar o alimento que garante a vida eterna. Sem ele,
a humanidade não terá futuro. Pode fazer os maiores projetos de planejamento, de desenvolvimento integral, mas se não colocar a Eucaristia, nós não vamos ter o suficiente para viver. Na Eucaristia, nós entramos em comunhão com o pão da vida, que é Jesus. E nós vamos reconhecendo Jesus, que vai nos conduzindo cada vez mais para dar a vida como Ele deu por nós. É muito importante participar com frequência das celebrações eucarísticas, pois elas nos animam e nos renovam na nossa fé e na nossa união com Deus. O Evangelho pede para que nós trabalhemos pelo pão que dura até a vida eterna. Que nós aceitemos essa proposta de Jesus, que Ele disse no discurso do pão da vida. Por isso, sugerimos a leitura do capítulo 6 de São João. E agora rezemos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que despojando-nos do velho homem, com suas tendências, vivamos em comunhão com Jesus Cristo, de cuja natureza nos fizeste participantes pelos sacramentos pascais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 6, do versículo 22 a 29. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.